Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está assistindo essa aula extra. Eu sou o Lucas Otávio, sou professor de filosofia. E hoje, depois dessa última aula que nós tivemos, foi minha quarta aula dando aula com vocês, eu trago para vocês hoje essa aula extra, que é uma forma, eu diria, de tentar fazer uma revisão do conteúdo que foi dado durante esse período. Tentar, de uma forma compactada, de uma forma mais reduzida, trazer uma revisão do que seria esse conteúdo. Eu tenho 20 minutos, eu tenho 2 vídeos de 20 minutos, então um vídeo eu vou falar sobre o período pré-socrático e no outro eu vou vir a falar sobre o período de Sócrates, realmente. Não vou utilizar os slides, porque meio que já foi utilizado durante a aula, e vai ser algo mais falado mesmo esse vídeo. E, por sinal, perdão se eu estiver olhando para o lado, é porque é justamente onde está o meu computador junto com os slides, não sei se vai aparecer exatamente. Então, só uma, eu diria, revisão sobre o que foi essa aula, sobre como que se deu essa aula, e se possível, no final do vídeo, eu vou tentar utilizar um pouquinho dos exercícios que eu mandei, que eu corrigi junto com vocês dentro da sala de aula. Começando a revisão da primeira aula, eu diria, que foi uma aula mais introdutória. A mais introdutória de todas as introdutórias aulas possíveis. Porque, querendo ou não, ainda era a minha primeira aula como professor de vocês, e minha primeira aula como professor de vocês numa matéria que muitas das pessoas da nossa sala só viram pela primeira vez. E nada mais correto, dado esse contexto, e nem sobre esse contexto em si, mas nada mais correto do que começar uma matéria literalmente do início dela. E é muito interessante pensar isso porque a filosofia é o início de muitas das outras matérias que a gente viria a ter, que a gente vem a ter dentro da nossa grade curricular comum dentro dos colégios. Então a filosofia foi berço da biologia, filosofia é berço da sociologia, filosofia muitas vezes trouxe matemáticos como parte dela, filosofia em si ajudou na criação de línguas. O latim se popularizou muito através da popularização da filosofia. O crescimento da filosofia ao redor do mundo ajudou muito na popularização do latim e de tantas outras línguas europeias e que vieram se espalhar ao redor do nosso planeta. Além disso, várias outras matérias, várias outras questões que a gente tem na nossa sociedade se expandiram muito por causa da filosofia em si. Então, o começo de tudo é meio que o começo da minha matéria. E de tudo digo não no sentido, o começo do ser humano e coisa nesse sentido, mas o começo do que a gente considera como disciplina, o começo do que a gente considera como conhecimento, passa muito pelo começo da filosofia. E meio que foi essa a ideia que eu trouxe para a minha primeira aula. A origem da filosofia em si já é algo problemático. De algo, não digo problemático, mas algo problematizado. Porque a filosofia, a que a gente estuda para o Enem, ela tem origens na Grécia Antiga, ali por meados do século 7, 6 a.C. E isso em si já é uma questão muito problematizada, porque já havia produções filosóficas em outros locais do mundo. Apesar de não ser tão conhecida da grande maioria da população mundial, eu diria, existia uma filosofia asiática muito forte, tanto na China quanto na Índia, principalmente, no mesmo período onde se cresceu, onde se popularizou a filosofia grega. Só que a gente tem essa noção, essa ideia de filosofia da Grécia a gente tem essa ideia de filosofia ocidental, de início da filosofia, muito por causa do local onde a Grécia estava incluída. Vale relembrar, Europa, o momento da Grécia Antiga, o momento do grande Império Grego. Então, ou seja, grande parte do que a gente considera como Europa hoje fazia parte dos domínios gregos. E se hoje a gente já percebe o eurocentrismo, imagina só o tamanho do eurocentrismo com uma nação do tamanho da Grécia dominando grande parte da Europa. Então, ou seja, muito por causa do eurocentrismo, muito por causa de uma visão ocidentalizada, a gente cresce com essa percepção de que a filosofia nasceu como forma única dentro da Grécia, sendo que não necessariamente. Filosofia já existiam outros braços, já existiam outros pensadores em outros locais do mundo, registrados na Ásia, na China e na Índia. Mas poderiam existir, por exemplo, na América do Sul, já que não se tinham documentos, não se tinham relatos de produções quaisquer que sejam na América do Sul. Mas poderiam existir. Então o termo nascimento da filosofia é um termo um tanto quanto problematizado. Mas para critérios de Enem, de vestibulares específicos, a gente vai seguir nessa linha, até porque a grande maioria deles não fogem disso. A grande maioria deles seguem esse caminho da filosofia ocidentalizada, eu diria assim. Dando um passo adiante na aula, eu usei, lembro bem disso, uma analogia sobre a criação barra emergência da filosofia. E comparei com uma criança. Criança que passaria a ser o que a gente é hoje, adultos, pré-adolescentes, adolescentes, como grande parte de vocês estudantes. E
A filosofia em si, ela seria uma criança. O período que eu irei tratar, no caso, nesse vídeo, é a filosofia como criança. E antes da criança, antes do bebê, vem o feto. E o feto da filosofia é justamente os mitos. Os mitos, eles eram muito utilizados como uma forma de explicar a realidade. Eu vi esse insight num livro muito interessante que eu vi na minha faculdade, que os mitos eram a forma onde os artistas explicavam a realidade. Buscavam, pelo menos, explicar a realidade através dos mitos. E até porque era uma forma de conhecimento oral. Então, ou seja, os mitos, eles iam, os poetas, eles iam às praças, os rapsodos iam às praças e recitavam esses mitos, e esses mitos se passavam de gerações em geração. De avô para filho, de avô para neto, de neto para bisneto e assim por diante. De pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Ou de mãe para neto, de mãe para filha e de filha para neto e assim por diante também. Então, ou seja, os mitos, eles eram passados de uma forma oral. E o mito em si, ele não necessariamente perdeu espaço de um dia para a noite. O mito, ele teve um processo de escanteamento, eu diria, muito grande. Porque a partir do momento onde se firma, onde se cresce a invenção da escrita, a emergência da democracia, da participação popular na Grécia Antiga, é onde os mitos começam a ficar um pouquinho de lado e é onde a filosofia começa a crescer. Mas mesmo assim, esse processo, esse intervalo entre o crescimento, a emergência do mito e o nascimento da filosofia em si, ainda assim é algo muito... como que eu posso dizer? Algo muito próximo do outro. Porque se você for analisar, sentar e analisar mesmo os filósofos pré-socráticos, grande parte deles tinham em sua base, tinham em suas teorias, mitos como base, realmente. E não digo nem como base, mas bebiam muito do mito, eu diria, utilizando esse termo mais popular. Os filósofos pré-socráticos bebiam muito do mito, eles tinham um pé ainda fincado na mitologia. Porque, querendo ou não, eles que tentavam explicar o universo. Querendo ou não, eles tentavam explicar as coisas que aconteciam ao redor do nosso mundo, ao redor das nossas pessoas, a natureza. Então, ou seja, muito por causa disso, os filósofos pré-socráticos, eles bebiam muito, utilizando um termo mais popular, desse cálice que era a mitologia grega. Então, ou seja, a transformação, essa passagem entre mitologia e filosofia, ela ocorreu de uma forma muito lenta, de uma forma muito gradual, de uma forma muito participativa, tanto da filosofia antiga quanto da mitologia. Ambos podem até se confundir durante certo período, o que é algo que eu recomendo um estudo muito aprofundado, não muito aprofundado, mas um estudo centrado nisso para até não se confundirem um com o outro. E aí eu até estou utilizando a aula aqui para relembrar das coisas. O mito seria a interpretação da realidade mediada pela arte, enquanto a filosofia seria a explicação racional da realidade. Ou seja, a filosofia procurava, dentro da racionalidade, explicar a realidade, enquanto o mito buscava, por meios artísticos, explicar a realidade e todo o seu desenrolar, eu diria. E ali eu comecei com um glossário muito importante da filosofia, que seria muito essencial para pelo menos aquela aula específica que era sobre os pré-socráticos, que são 4 palavrinhas em específico, que são physis, arché, ontologia e cosmologia. Physis é tudo aquilo que existe naturalmente e está em constante mudança. Então, ou seja, muito se confunde a physis com a natureza. A natureza é o agora. É a árvore, é eu aqui falando com vocês, é a madeira. A natureza é a natureza em si, a natureza é a natureza parada. E a physis é o ocorrer da natureza. Então, ou seja, o porquê que chove, o porquê que as árvores, que as plantas, que a árvore é verde, por exemplo. Por que ela fica verde, cada vez mais verde ao passar do tempo. Por que eu falando aqui no início do vídeo eu sou um, no final do vídeo eu sou outro. Talvez mais cansado, talvez mais alegre, mas sou outro. Eu, diferentemente desse menino aqui de 5 anos atrás, mudei. Estou mais velho, claramente. Meu cabelo está menos preto do que era naquela época, por exemplo. Aqui eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 18. Então, ou seja, por que eu mudei tanto dentro de 5 anos? Tanto aqui quanto aqui? Por causa da physis. A physis é literalmente isso. É o acontecer da natureza. Se você pegar a comparação de você de hoje, com 10 anos mais pra frente, com 10 anos mais pra trás, você vai perceber que ocorreu uma mudança. Essa mudança é a physis. Então, se a gente for pegar um exemplo, a natureza seria se a gente pegasse um celular e tirasse uma foto. Sei lá, vai na porta da sua casa e tira uma foto. Daqui a 10 anos você tira outra foto. Essa é a natureza. Só que agora, se você pegar esse mesmo celular e deixar ele lá na frente da sua casa gravando por 10 anos, tudo que acontecer no vídeo desses 10 anos é a physis. É a physis acontecendo.
que é as mudanças da natureza acontecendo. E Físicas é justamente isso. E aí vem em seguida a segunda parte tão importante quanto isso, que é a arqué. A arqué explica a Físicas. Isso é uma frase muito interessante porque vai ajudar muito em vestibulares, para compreender pelo menos o conteúdo. A arqué explica a Físicas. Ou seja, a arqué é o princípio originário de tudo. Por que que eu, hoje, com 18 anos, sou tão diferente desse menino acima de mim, que sou eu com 13 anos? Por causa da arqué. E aí, diferentes filósofos vão falar motivos da arqué, que eu vou até citar mais pra frente. Mas a minha diferença, eu, Lucas, desse menino aqui em cima de mim, que também é Lucas, só que é um Lucas mais novo, é a arqué. Justamente isso. A arqué é tudo que origina a mudança que vai ter dentro das nossas vidas. Ou por que as plantas caem agora na primavera, é por causa da arqué. E diferentes filósofos vão ter diferentes explicações para dar sobre isso. Aí só de explicação ficaria essa frase. A arqué explica a Físicas e assim por diante. A cosmologia, que aí entra muito no cerne do que são os pré-socráticos, a cosmologia é o estudo do funcionamento do universo e da natureza. Ou seja, os pré-socráticos são literalmente cosmológicos. Tanto que não se surpreendam se vocês verem em questões de vestibular ou em questões específicas de qualquer outro setor, de qualquer outra coisa, se referindo aos filósofos pré-socráticos como filósofos cosmológicos. Porque é justamente isso que eles faziam. Os filósofos pré-socráticos, eles estudavam o funcionamento do universo e da natureza. Coisa que é literalmente o que é a cosmologia. Então não se surpreendam se ouvir esse termo, essa troca, eu diria. E ontologia, que é a ciência que estuda o ser enquanto ser. Isso a gente vai ver muito provavelmente na próxima aula extra, que é sobre Sócrates. Que é literalmente o estudo do ser, estudo de si mesmo, de ocupar-se a ti mesmo, como diria o próprio Sócrates. E um ponto muito interessante, muito importante de se citar dos pré-socráticos, é que os pré-socráticos em si, eles não se resumem só como antes de Sócrates. Antes de Sócrates, esse termo pré-socráticos pode passar essa visão de que todo pré-socrático veio antes de Sócrates, e isso está completamente errado. Todo pré-socrático não necessariamente veio antes de Sócrates. O pensamento pré-socrático veio anterior ao pensamento de Sócrates. Mas muitos pré-socráticos eram contemporâneos ao próprio Sócrates. Então, ou seja, essa mudança do pensamento pode ser determinada de uma forma cronológica. Cronológica é muito forte, mas o pensamento pré-socrático vem antes de Sócrates, isso é fato. Isso. Os pré-socráticos não necessariamente vêm antes de Sócrates, mas o seu pensamento sim. A partir do momento que tem um pensamento A, tem um pensamento B. Pensamento A vem primeiro, pensamento B vem depois. Pensamento A, pré-socráticos. Pensamento B, Sócrates. Mas não necessariamente o pensamento A existiu antes do pensamento B. É só um momento onde vieram a aparecer. Muitos do pensamento A pensaram ao mesmo período do que o pensamento B cresceu, emergiu. Então, ou seja, os pré-socráticos não necessariamente vêm antes de Sócrates. Não à toa existem filósofos que utilizam o termo para esse grupo filosófico de filósofos da Físicas, porque pré-socráticos passa muita noção cronológica do tempo e de que esses filósofos pré-socráticos seriam anteriores ao Sócrates, o que acabaria criando essa determinada confusão. Seguindo em diante com a aula em si, a gente pode citar como uma das principais oposições dentro dos pré-socráticos o Parmênides e o Heráclito. O Heráclito acreditava que os seres e as coisas do mundo estão em constante mudança e em constante transformação. Então, ou seja, temos aqui até agora 13 minutos e 40 segundos de vídeo. Eu, de 13 minutos e 40 segundos de vídeo, sou diferente do Lucas de 0 segundos de vídeo que estava antes de gravar esse vídeo. E já sou diferente do Lucas que está no minuto 13 de 54 de vídeo. E assim por diante. Segundo Heráclito, a cada segundo que a gente passa, a cada momento que a gente passa, a gente muda. Somos outras pessoas. Se a gente for tomar um banho no rio, a partir do momento que a gente sai desse banho e se seca, a gente já é outra pessoa. E Heráclito acreditava nessa questão. E em oposição a Heráclito, temos Parmênides. Parmênides acreditava que o ser humano era imutável. Então, ou seja, novamente, eu, de 18 anos, sou totalmente diferente desse rapaz aqui acima de mim, de 13 anos. Segundo Heráclito. Segundo Parmênides, eu, aqui, sou igual a esse Lucas do 8º ano. Esse Lucas em específico é igual a mim 5 anos depois. E assim por diante. As coisas não mudam, segundo Parmênides. As pessoas são as mesmas. E elas continuam sendo as mesmas até o final de suas vidas. E é com essa ideia, é com essa visão que Parmênides carrega toda a sua teoria e que se opõe a Heráclito em grande parte do tempo. E sobre os pré-socráticos em si, eles não são cobrados especificamente. Mas se forem, num cenário hipotético, cobrados, é sobre Heráclito e Parmênides e não tem muito o que fugir.
Os principais, eu diria, seriam Heráclito e Parmênides necessariamente. E os sofistas que eu vou explicar mais pra frente na aula. Tanto que durante essa mesma aula eu utilizei 2 exemplos de músicas, que era Hora Errada, do Caio Lucas, onde ele diz: eu ainda sou o mesmo, eu não mudei com o passar do tempo. E Lulu Santos, quando ele diz que, em Como uma Onda, que nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia. Uma clara alusão ao primeiro sobre Parmênides e ao segundo sobre Heráclito. Não tenho certeza se eles fizeram a música com esse objetivo, mas é uma questão a ser citada, diria. E aí, a partir disso, nasce a virada antropológica. A virada antropológica nada mais é do que o momento onde os pré-socráticos eles mudam o seu foco de ver o mundo, o seu foco de ver a filosofia, o seu foco de produzir, eu diria, a filosofia. Porque é a partir da virada antropológica onde a filosofia passa a se concentrar... Onde a filosofia passa a se concentrar mais no ser humano e canteia um pouquinho as causas do universo e da natureza. Então, ou seja, a partir da virada antropológica, onde a filosofia passa a se concentrar no que o ser humano pode fazer, no que o ser humano pode resolver nos problemas da cidade, nos problemas da polis e tudo mais. Isso vem muito por causa da popularização da participação política dentro da Grécia Antiga. Então, essa virada antropológica é onde os pré-socráticos eles param um pouco, a geração de pré-socráticos em si, param um pouco de pensar necessariamente na natureza, no crescimento da natureza, em coisas distantes, para pensar no agora, para pensar em si mesmo, na cidade onde eles estão incluídos. E aí, a partir disso, onde se cresce, eu diria, a escola sofista, que é uma das principais escolas, se não a principal da filosofia grega antiga. E é uma das escolas que segue viva até hoje, que são os sofistas. Os sofistas, eles tinham como ideia em si o poder da argumentação retórica. Então, ou seja, eles priorizavam a argumentação, como eu posso dizer? Eles priorizavam a argumentação em detrimento do argumento. Não necessariamente você não precisa ter argumentos. Você precisa ter argumentos. Só que é aí que parte uma questão central do que vem dos sofistas. A partir do momento onde se pensa mais no ser, onde a filosofia se pensa mais no eu, falando na cidade, a partir do momento onde ela deixa de pensar no universo e pensa na cidade, como que eu, a partir da popularização da participação política, o que eu tenho que ter para poder participar politicamente? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando eu penso sobre participar politicamente, tem uma coisa que tanto eu, quanto o Sérgio Moro, quanto o Bolsonaro, quanto o Lula precisamos saber, que é saber falar. E não necessariamente saber falar, mas saber se expressar. Tem muita gente que é muda e que consegue falar muito melhor do que gente que é falante, tem curso de oratória. Porque essa questão, a primeira coisa central da política que você tem que saber, antes de tudo, é saber se expressar. E se expressar com qualidade. E se expressar não necessariamente saber falar ou saber passar suas ideias, mas é saber passar suas ideias com clareza e com a qualidade necessária para saber passar a explicação e convencer quem está do outro lado escutando. E é isso que os sofistas ensinavam. Eles iam de cidade em cidade vendendo esse conhecimento. Eles ensinavam as pessoas sobre como defender o seu ponto de vista. Porque é a partir daí que nasce a concepção dos sofistas. Para os sofistas não existe verdade única. Para os sofistas a minha verdade é diferente da verdade de quem está vendo esse vídeo. E aí não precisamos ir muito longe para pensar nisso. Eu, como um menino de 18 anos, fui sempre vou ser a favor, por exemplo, da convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Agora, se eu sair desse vídeo lá na sala da minha casa e perguntar para minha irmã, de 24 anos, que não acompanha tanto futebol e que é mais apegada com a política, ela vai dizer que o Neymar não deveria ter sido convocado. Então, ou seja, o que os sofistas fariam nessa questão? Eles viriam a mim, cobrariam um certo valor de mim e me ensinariam a defender o porquê que eu acho que o Neymar deveria ser convocado. E iriam na minha irmã, cobrariam um certo valor da minha irmã e ensinaria para ela como ela poderia defender o ponto de vista dela do Neymar que não deveria ser convocado. E aí, a partir disso, vai se criando essa concepção que seria chamada argumentação retórica, que para os sofistas é aproveitando disso, de que a verdade é relativa e de que ela não tem uma definição conceitual única. E tanto, não à toa, a verdade para mim pode ser uma, quanto para minha irmã pode ser outra, quanto para meu pai pode ser outra. Então, acabaria criando essa diferenciação, eu diria. E é a partir disso que cresce o movimento sofista, e se eleva essa oposição tanto dos sofistas quanto com Sócrates, que viria a aparecer logo mais e que é o tema da nossa próxima aula extra. Muito obrigado, e aí, se gostarem, dê um aviso pra mim. Boa noite, pessoal.